Keila, eu sou engenheira de qualidade de software ali na Testing Company e hoje eu vou estar falando a respeito de integração contínua e entrega contínua, como utilizar essas práticas para garantir a qualidade de software em todas as fases do ciclo de vida de desenvolvimento. Para ficar um pouco mais claro para todo mundo, em alguns momentos eu vou estar falando integração contínua ou vou estar me referindo à sigla dela em inglês, CI, para não ficar também um trava-língua, já que as duas palavras são muito parecidas. Posso estar falando também entrega contínua ou me referindo à sigla em inglês CD. É sempre bom começar do início, entender então o que é a entrega contínua e a integração contínua. A gente pode definir que ambas elas têm um objetivo principal, elas têm o mesmo propósito, que é automatizar os processos desde a parte de desenvolvimento, testes e também a parte de implantação desse software num sistema ali de produção, né, o sistema do usuário final. Elas têm o mesmo propósito, mas elas também se diferem, por isso que a gente tem duas siglas para estar falando a respeito. Então, quais seriam essas diferenças entre o CI e o CD? A integração contínua, ela se baseia principalmente em integrar o código desenvolvido pelos desenvolvedores. Esse código, ele vai ser integrado diversas vezes, sempre que houver alguma alteração. Então, a gente não vai ficar fazendo vários desenvolvimentos para depois integrar esse código. Sempre que houver alguma alteração, a gente faz essa integração. Já na parte da entrega contínua, ela está mais baseada na parte do cliente, né? De entregar aquele software sempre atualizado com as alterações que foram feitas no código, de maneira que a gente sempre traga as melhorias. Se tinha algum bug, ele já seja corrigido, não precisa uma grande atualização para receber essas correções. Em resumo, enquanto o CI ele se concentra principalmente em integrar a parte de teste e a parte do código, o CD ele se concentra em automatizar todo o processo de entrega desse sistema para o usuário final. E de certa forma a gente pode dizer que elas são práticas complementares. A gente consegue utilizar elas separadamente, mas elas acabam não chegando ao processo que elas querem, né, de tornar todo aquele processo ágil e automatizado. Para a gente entender um pouco melhor essa parte do funcionamento do CI e do CD, eu separei 8 pontos que ocorrem quando a gente utiliza essas práticas. Então, conforme eu falei lá no início, tudo começa na parte do desenvolvimento. A gente vai ter um código principal, onde vai estar tudo atualizado, e desse código principal a gente vai fazer os pequenos desenvolvimentos. Toda vez que o desenvolvedor fez uma atualização, uma correção de bug, ele envia esse novo código que ganha então uma nova versão, né? Esse código ele vai ser versionado para conseguir também fazer o controle das versões que estão funcionando. Se teve algum bug e esse bug foi numa versão específica, é um pouco mais fácil de retornar a versão e saber qual versão realmente está estável para manter no sistema de produção. Depois que ele recebe esse novo código, ele recebe uma versão, ele passa pela primeira fase de teste, que é a parte de teste de integração, que é justamente para verificar se o novo código está funcionando corretamente com todas as outras partes do sistema, se ele está conseguindo responder ao que era esperado. A partir disso, a gente passa pela parte de construção, a parte de deploy. Esse primeiro deploy, ele ocorre num ambiente ainda de teste, um ambiente de homologação. Ele ocorre justamente porque a gente precisa de mais uma parte, que são os testes realmente de qualidade. Que aí vão ser uma grande demanda de testes automatizados para ver se o sistema não está quebrando, se outras partes do sistema não foram afetadas com esses novos códigos. Não só a parte de integração, mas todo o desenvolvimento do sistema. Se passou tudo ok, todos os testes deram certo, a gente pode então fazer o deploy em um ambiente de produção, né? A gente pode fazer realmente essa implantação no sistema que o cliente vai utilizar. Mas mesmo depois de implantado, o sistema ele não termina por ali. O CI e o CD ele continua fazendo monitoramento para verificar possíveis falhas que possam estar ocorrendo no ambiente de produção e também verificar se o andamento está indo correto, se ele não está ocorrendo travamento, se não está ocorrendo demora. E com esses dados gerados pelo monitoramento, a gente pode fazer uma retroalimentação, fazer uma análise desses dados que a gente pegou para poder voltar lá para a parte de desenvolvimento e melhorar cada vez mais essas versões. Todo esse processo também, ele não precisa ser exatamente igual. Cada sistema pode configurar o seu processo de CI e CD de acordo com a necessidade. Falando dessa forma, são 8 pontos e passa por isso, passa por aquilo, parece que é um sistema realmente muito grande que vai levar cada vez mais tempo, mas como eu tinha falado lá no início, todo esse processo ele é automatizado.
Então a gente utiliza algumas ferramentas que provavelmente vocês já conhecem, já trabalharam com algumas, para tornar esse processo mais fácil. A gente pode citar ali o GitHub Actions, o CI/CD do GitLab, Azure DevOps, tudo isso ele vai facilitar. É todo um processo que é utilizado por parte do pipeline, né? Ele fica por debaixo dos panos. A gente configura uma vez e a própria ferramenta vai fazer todas as vezes que forem necessárias, que forem solicitadas. Quais seriam os benefícios do uso do CI e do CD? Conforme eu tinha comentado, é um processo automatizado. Então a gente reduz muito a quantidade de erros humanos, porque aquele processo ele já vai estar pronto e uma própria máquina vai estar executando aquele código. Como a gente também envia pequenas partes do código para esse processo, ele já passa por todo esse processo toda vez, é muito mais rápido da gente identificar bugs e resolvê-los. Justamente porque se um bug pequeno ocorrer, a gente já corrige ele na hora, não precisa mandar uma atualização grande, tem um monte de bug, aí para corrigir todos os bugs. Então é um processo que torna isso muito mais rápido. Como também é automatizado, a gente tem a parte de redução dos riscos, de esqueci de testar tal módulo ou algo do tipo, porque esse processo não vai ter um erro. E também acelera o tempo de entrega. Mesmo que vão ser entregas pequenas, a gente sempre vai estar entregando algo diferente para o cliente final. Mas nem tudo são flores. O CD ele não pode ser utilizado em todos os projetos, vai depender muito da utilização, né, do intuito daquele projeto. Alguns problemas que a gente enfrenta, né, com a utilização dele são principalmente dependência de ferramenta, então a gente precisa conhecer novas ferramentas e essas ferramentas também, elas têm um aumento de custo. A maioria das ferramentas que eu citei ali, elas possuem um pacote gratuito, mas se você faz um uso maior daquela ferramenta, precisa utilizar mais minutos dela, né, mais minutos das tarefas, a gente vai ter que pagar por essa ferramenta e acaba gerando um maior custo também do projeto. É importante também ressaltar que como é todo um processo automatizado, se tiver algum teste inadequado ou desatualizado, ele pode ainda retardar mais ainda o desenvolvimento daquela sprint. Então, um processo que era para ser justamente mais ágil pode se tornar ainda mais demorado por conta de testes inadequados ou desatualizados. E também tem a questão de problema de escalabilidade. Normalmente a gente utiliza muito o CI/CD quando a gente tem vários desenvolvedores trabalhando juntos em diferentes tarefas, mas se for um projeto muito grande, essa questão de escalabilidade ela pega muito, principalmente também pela questão de testes. Quanto mais tarefas tu desenvolver, mais testes você vai ter que criar para serem automatizados para elas. Então é justamente por isso que está a importância do QA dentro desse processo de CI e CD. Conforme eu tinha comentado ali, eu citei 8 pontos principais ali do processo e na maioria desses pontos o QA ele pode estar participando. Em todos os processos, se ocorrer algum bug, a ferramenta ela já vai estar anunciando. O QA já pode estar indo verificar ela, passando isso para o dev, além de fazer na parte de monitoramento toda a análise dos dados, verificar o que pode ser melhorado, entender qual o processo, porque eu sempre costumo dizer também que o QA ele não trabalha só com teste, a gente trabalha também com a qualidade dentro do processo de todo o sistema. Para finalizar, recapitulando, o CI e o CD eles são práticas para automatizar todo o processo, desde o desenvolvimento até a entrega desse produto para o cliente final. Uma das principais vantagens dele é justamente possibilitar encontrar e facilitar a resolução de bugs de maneira precoce e as entregas são cada vez mais rápidas. E é sempre bom ressaltar, um último ponto, que não existe nenhuma solução mágica para a qualidade de software. A gente sempre vai ter que analisar quais as necessidades do projeto, se aquele sistema realmente se enquadra no que a gente está utilizando e também entender quais são as possibilidades, né? Conhecer todas as variedades de projetos, de propostas para poder estar aplicando melhor no projeto.